Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física Moderna 2. Nesta aula nós vamos falar sobre a barreira de potencial quadrada. Mais especificamente, vamos falar sobre um importante fenômeno da mecânica quântica, que é o tunelamento quântico. Então vamos considerar agora que o nosso potencial ele pode ser descrito pela seguinte função. Então eu tenho um potencial que novamente não depende do tempo, depende apenas da posição x. Esse potencial ele vai ser zero se x for menor que zero e se x for maior que L, ou seja, L é a largura da minha barreira de potencial quadrada. Se x for menor do que zero, então o valor do potencial é zero. Se x for maior que L, então o valor do potencial também é zero. Se x estiver entre 0 e L, ou seja, x for maior ou igual a zero e menor ou igual a L, então x se encontra nessa posição aqui, né, dentro da largura, né, do potencial, da barreira de potencial. Então, nesse caso, o valor do potencial vai ser o zero. Tá? Então, aqui nessa região é zero, nessa região é zero, mas nessa região central, o valor do potencial vai ser o zero. Novamente aqui, vamos considerar o caso em que a gente tem uma partícula quântica que se movimenta da esquerda para a direita, nessa região aqui, ou seja, ela vem movimentando na região onde x é menor que zero. Vamos considerar que essa partícula ela tem uma energia que é menor que a energia da altura da barreira. Tá? Do ponto de vista clássico, a gente não poderia ter essa partícula passando para o outro lado da barreira se ela tivesse uma energia menor que a energia aqui da altura da barreira. Então, uma partícula com essa energia seria incapaz de atravessar a barreira. Só que, do ponto de vista da mecânica quântica, a partícula pode fazer isso, existe uma probabilidade da partícula atravessar essa barreira de potencial, e se isso acontecer, nós chamamos esse fenômeno de tunelamento. Tá? Então, o fenômeno que faz com que essa partícula atravesse uma barreira de potencial, mesmo sem ter energia suficiente para isso, é chamado de tunelamento quântico, ou também chamado de efeito túnel. Então, vamos considerar que a gente tem essas três regiões. Está aqui a região 1, onde x é menor que zero. A região 2 é a região entre 0 e L. E a região 3 é a região para a qual x é maior do que L. Então, se a gente escrever as funções de onda aqui para cada uma dessas regiões, nós já fizemos isso em aulas anteriores, tá? Então aqui os resultados vão ser semelhantes aos resultados que nós já obtivemos. Então, por exemplo, na região 1, que é essa região aqui da esquerda, né, onde x é menor que zero, nós temos esse resultado aqui para a função de onda. Como nós já vimos, isso é um resultado para uma partícula livre. Então, isso é uma função de onda. Esse termo aqui significa uma função, uma onda plana, né, que viaja da esquerda para a direita. Ela é refletida e volta da esquerda para a direita. E esse termo aqui representa essa onda que é refletida. Aqui, na região 2, como nós vimos, nós temos uma onda, uma função de onda, né, que é uma função de onda exponencial. Tá? Só que, no caso da barreira de potencial, esse termo aqui ele ia a zero. Por quê? Porque teria que ser igual a zero, uma vez que a função de onda, para x igual a infinito, ela teria que ir a zero. Então, a gente desconsiderou esse termo, porque esse termo ele não vai a zero com x indo para infinito. Por isso que, no caso da barreira de potencial, nós não poderíamos considerar isso como sendo uma função de onda válida. Só que aqui nós não temos mais essa limitação, porque x não vai ao infinito, né? Dentro dessa região 2. Na região 2, ele varia de 0 até L. Portanto, a gente precisa considerar ainda esse resultado. Então, na região 2, a função de onda tem essa cara aqui, né? C, uma constante, multiplicado por E elevado a menos alfa x, mais D, multiplicado por E elevado a mais alfa x. Ou seja, uma função exponencial aqui na região 2. E na região 3, nós temos, assim como a gente já viu, nós temos também uma onda plana, né? Assim como a onda plana aqui da região 1. Só que com a diferença de que na região 1, essa onda poderia ser refletida, só que aqui na região 3, como a gente não tem nenhuma barreira de potencial a mais, né? Então essa onda ela não é refletida.
Portanto, na região 3, nós só temos uma onda que viaja da esquerda para a direita. Por isso que o termo aqui é elevado a menos ikx, não existe como solução na região 3 para o caso da barreira de potencial quadrada. Então, nós temos que K igual a raiz de 2 ME, é a energia da partícula, sobre H cortado, e alfa, esse expoente aqui, alfa, é raiz de 2 M vezes o potencial menos a energia dividido por H cortado. Então, representando essas funções de onda graficamente, nós vamos ter o seguinte, como a gente já viu, aqui a gente tem uma onda plana, tá? Uma onda plana que viaja da esquerda para a direita. Então, isso aqui é uma função harmônica, uma onda harmônica, né? O cosseno ou seno. Na região entre 0 e L, nós temos uma exponencial, só que essa exponencial ela não vai a zero, diferente do caso da barreira de potencial, então ela tem um valor aqui, limite, que não é zero, diferente de zero. E depois disso, na região 3, nós voltamos a ter uma onda plana, tá? Bom, a partir daqui a gente tem as condições de continuidade, novamente. Quais são as condições de continuidade? Eu vou ter aqui condições de continuidade no ponto x igual a zero e outras condições de continuidade no ponto x igual a L. No ponto x igual a zero, as condições de continuidade me dizem que a função de onda na região 1 tem que ser igual à função de onda na região 2, nesse ponto x igual a zero, que é o que está aqui descrito, né? Além disso, as derivadas da função 1 e da função 2 têm que coincidir no ponto x igual a zero. Então aqui, novamente, isso está descrito por essas duas condições, né? Condição 1 e condição 2. Agora, no ponto x igual a L, nós temos essa condição, que é a função 2 tem que ser igual à função 3, nesse ponto. Além disso, a derivada da função 2 tem que ser igual à derivada da função 3 no ponto x igual a L. Então, essas são as nossas condições de continuidade, tá? Dessas condições de continuidade, partindo disso, fazendo os cálculos, nós vamos obter as seguintes relações entre as constantes A, B, C, D e F. Então, a primeira relação que a gente descobre, partindo da primeira condição, é que A mais B é igual a C mais D. A segunda relação que a gente vai descobrir, a partir da segunda condição, é que I vezes K, multiplicado por A menos B, é igual a alfa multiplicado por D menos C. A terceira relação, partindo da terceira condição, vai ser que C multiplicado por E elevado a menos alfa L, mais D multiplicado por E elevado a alfa L, igual a F multiplicado por E elevado a I KL. A quarta relação, que é obtida a partir da quarta condição de continuidade, nos diz que alfa vezes D vezes E elevado a mais alfa L, menos alfa multiplicado por C vezes E elevado a menos alfa L, isso é igual a I vezes K multiplicado por F vezes E elevado a I KL. Então eu tenho essas quatro relações. A partir dessas quatro relações, eu posso obter essa expressão para o coeficiente de transmissão dessa partícula, através dessa barreira. Então, novamente aqui, a gente não vai demonstrar esse coeficiente de transmissão, nem essas relações, né? Como obter essas relações aqui. Novamente, você pode ver lá no material da semana, tá? Todos os cálculos que nos levam a essas quatro relações e a esse coeficiente de transmissão. Então, o coeficiente de transmissão, novamente, ele sempre vai ser menor ou igual a 1, tá? Ele nos dá a probabilidade da partícula tunelar, ou seja, da partícula conseguir atravessar a barreira, sair da posição 1, chegar na posição 3. Então, esse coeficiente ele vai ser uma função da energia da partícula. Então, quanto maior for a energia, maior a probabilidade dele conseguir tunelar. E é dado por essa relação aqui, ok? 1 mais 1/4 de U quadrado dividido por E. U quadrado, no caso, é a altura da barreira, né? U é a altura da barreira, a energia da altura da barreira, dividido por E vezes U menos E, multiplicado pelo seno hiperbólico ao quadrado de alfa L. Tudo isso elevado a menos 1.
A gente ainda pode escrever isso aqui de uma forma simplificada. Se você considerar a largura da barreira como sendo muito grande, então para barreiras muito largas, a gente pode utilizar essa aproximação aqui. Então, o coeficiente de transmissão ele vai ser aproximadamente 16 multiplicado por E sobre U, e multiplica 1 menos E sobre U, multiplicado por E elevado a menos 2 alfa L. Novamente, para chegar nessa expressão aqui simplificada, a partir disso aqui, tá? Você pode encontrar esse cálculo lá no material da semana. Então, resumindo, o efeito túnel é algo que não poderia ser observado classicamente. Então, uma partícula com energia menor que a energia da barreira de potencial que ela encontra pela sua frente, teoricamente, ela não poderia atravessar essa barreira. Porém, para uma partícula na mecânica quântica, essa probabilidade existe e é dada pelo coeficiente de transmissão T. Por enquanto é só, pessoal, e até a próxima.